Olá, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico. O assunto hoje é o respeito às prerrogativas da advocacia. Por isso, nós viemos acompanhar um ato de desagravo público organizado pela OAB Gaúcha aqui em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Uma manifestação que protesta contra a violação das prerrogativas de uma advogada gestante. Para você entender melhor esse caso, a gente vai mostrar um vídeo agora de uma sessão onde esse desrespeito aconteceu. Presidente, por favor, só pela ordem, se puder dar preferência, sou gestante, no 8º mês, não estamos sentindo muito bem aqui. É o 84 da pauta, se puder colocar na listagem de preferência. Doutor, nós não estamos dando preferência para ninguém nesse momento. Né? Eu já expliquei para os advogados que nós podemos dar preferência na sessão presencial. Na sessão virtual não é possível preferência. Tá? Doutor Gilberto, está presente? Senhor presidente, eu só registro meu protesto. Eu creio que a advogada tem direito. Registrado, doutor, registrado. Vamos. João Gilberto, está presente? Bom dia, bom dia. Se me permite, desculpe, eu também gostaria de fazer uma solicitação à Vossa Excelência para que se conceda preferência à doutora Mariane, considerando o seu estado de gravidez já avançado, 8º mês, e segundo ela própria relata, está com uma dificuldade de acompanhar. Então, por uma questão jurídica, mas principalmente de humanidade, que Vossa Excelência tenha a possibilidade de rever sua decisão e conceder preferência à doutora Mariane nesse processo. Obrigado, doutor. Agradeço, mas é indeferido. Com licença, desembargador Vargas. Sim, Novamente, venho aqui pedir reconsideração do seu indeferimento à minha sustentação, porque, segundo o próprio Estatuto da OAB, garante à advogada gestante o direito de preferência. E, por lei, né, o meu direito agora de preferência, ele está sendo indeferido. Então, eu não estou me sentindo bem e peço, então, que seja reconsiderada a decisão para que eu possa sustentar antecipadamente. Né? O próprio Estatuto da OAB garante, então, às gestantes advogadas o direito de preferência em sustentações orais. Inclusive, é sabido, né, que a gestante tem essa preferência legal e constitucional. Então, eu peço novamente ao desembargador Vargas, presidente, que me conceda, então, essa preferência. E como colega, mulher, advogada, gostaria de reiterar esse pedido, Excelência. Entendo que, inclusive, um tribunal que preza tanto, né, pela diversidade, pelos valores, precisa reconsiderar essa decisão, Excelência. É um pedido absolutamente plausível. A gente tem aqui uma pauta extensa pela frente, a colega está no 8º mês de gestação, está noticiando que não está se sentindo bem. Eu fico muito desconcertada com o indeferimento, especialmente porque sequer há justificativa, e acredito que vários colegas presentes na sessão não se opõem ao pedido da colega, que, enfim, eu já tive 2 gestações e sempre fui tratada com muito respeito. Me causa espanto que a colega não possa ter deferido um pedido tão simples e que, acredito eu, tenho o apoio de todos os colegas aqui presentes na sessão. Doutor, eu já expliquei e vou explicar novamente. Isso já aconteceu toda a pandemia. Nós não temos condição de gerenciar pedidos de alteração da ordem de pauta. Não em sessão remota. Eu não sei se a doutora está grávida ou não há comprovação. Toda essa preferência nas sessões presenciais. Não sei que a senhora está grávida também, eu não estou duvidando da senhora. Mas a questão é. O doutor botou em pauta, né, a questão de eu estar grávida ou não. Eu estou dizendo. Então, é uma prerrogativa legal, doutora, né? Eu estou com a palavra, eu gostaria de falar, presidente. Claro. Muito obrigado. Então, não há como gerenciar isso. Eu compreendo essa situação das doutoras, mas está indeferido. E não vou manter, está registrado o protesto da doutora, enfim, da doutora Andressa. E o meu protesto também, senhor presidente. Eu pedir a Vossa Excelência para considerar. Nós vamos continuar a pauta, doutor. Desculpe, vamos Então, adiante. tá. Obrigado, doutor. Ele registra aqui, então, a minha inconformidade por não estar passando bem e o desembargador estar passando por cima do próprio Estatuto da OAB e preferência legal das gestantes. Tá certo, doutor. Está registrado. Vamos adiante. Começamos conversando com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamáquia. Doutor Leonardo, no fim de junho, essa advogada gestante, teve negada a prioridade na sustentação oral durante uma sessão da 8ª turma aqui do TRT da 4ª Região. Foi o presidente do colegiado, o desembargador Luiz Alberto de Vargas, que indeferiu esse pedido à advogada Mariane Bernardi, que está no 8º mês de gestação. Por que a OAB emitiu uma nota de repúdio a essa conduta? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Por conta desta gravíssima violação de prerrogativa, mas para além de uma violação de prerrogativa,
esse ato foi o desrespeito a uma mulher advogada gestante e, portanto, o descumprimento de uma regra universal de educação, de bom senso e de respeito. Mulher grávida tem prioridade sempre e, sobretudo neste caso, tinha prioridade por conta de uma regra universal de boa educação que foi descumprida, mas tinha também em virtude da lei federal que garante às advogadas gestantes prioridade para a sustentação oral. Esta lei foi criada na gestão do presidente Cláudio Lamáquia, quando era presidente do Conselho Federal, para as mulheres advogadas gestantes. E foi descumprida pelo desembargador Luiz Alberto de Vargas, que recebe aqui, publicamente, o nosso repúdio pela sua atitude e, a partir do cumprimento deste desagravo, o seu nome será enviado ao Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Então, eu quero me solidarizar à colega, doutora Mariane Bernardi, cumprimentá-la pela postura que teve, abraçá-la. Este ato também é para abraçar, acolher a colega e deixar muito claro para toda a sociedade, quando uma advogada ou um advogado são desrespeitados, é desrespeitada a cidadania. Por isso que nós estamos aqui fazendo esse desagravo público e bradando. Não há nenhuma diferença entre uma sessão presencial ou telepresencial. Este ato também é para isso, para dizer a todos os agentes públicos que não há diferença entre atos processuais presenciais ou telepresenciais, se a lei não faz essa distinção. Então, sempre que houver, por parte de qualquer agente público, desrespeito à prerrogativa da advocacia, nós estaremos aqui como estamos hoje, com centenas de colegas, unidos, bradando em defesa das nossas prerrogativas, que para além de ser um direito das advogadas e advogados, é um direito da sociedade. Aproveitando, doutor Leonardo, a gente também gostaria de saber como é que está o trabalho da OAB nesse momento na ajuda, no apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. A gente sabe que é um trabalho em várias frentes, inclusive questionando a questão da dívida do governo estadual com a União. O que o senhor gostaria de destacar no atual cenário? Eu destacaria a antecipação dos precatórios federais de 2025 para 2024, que nós conseguimos, foi uma ação da ordem, isso, importantíssima, 4,5 bilhões na economia do Estado, tanto importante para a advocacia quanto para a sociedade. Isso pode gerar mais 1 bilhão de ICMS, então uma ação muito importante. E o tema da dívida que nós estamos capitaneando, e as pessoas têm me perguntado, nós podemos ter certeza que vamos extinguir a dívida? Evidentemente que nós não podemos ter certeza. O que vocês podem ter certeza, o que a sociedade pode ter certeza é que a ordem vai lutar com todas as suas forças, com toda a sua força institucional para tentar extinguir a dívida a partir da ação que tem desde 2012 tramitando no Supremo. Agora a gente conversa com o Dr. Domingos Martã, ele que é presidente da Comissão de Defesa e Assistência justamente às prerrogativas, prerrogativas essas que foram desrespeitadas, por isso essa manifestação. Quais são as decisões, o encaminhamento tomado desde então e possíveis punições para um caso como esse? Muito boa tarde, Lamentavelmente esse fato ocorreu aqui no Tribunal do Trabalho, que deve primar pelo respeito às regras do trabalho. A advogada estava no exercício da sua profissão, estava trabalhando. E a lei federal assegura à advogada gestante a prioridade, a preferência na sustentação oral. E a colega estava na posição da fila em 89, me parece. E ela pediu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e teve 5 vezes indeferido o pedido que tinha respaldo na lei federal. E não só na lei federal, o regimento interno do próprio TRT, ele determina a preferência da advogada gestante para a sustentação oral. De modo que foram feridas diversas regras, a lei federal, o regimento interno e as regras mais comezinhas da boa educação, das relações sociais, e do cavalheirismo, porque era uma mulher advogada e ela estava passando mal, gestante. Então, lamentavelmente, nós estamos aqui hoje para repudiar esse ato e manifestar a solidariedade à colega advogada. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, ótima manifestação. Muito obrigado. A gente conversa agora com a doutora Nara Piccinini, ela que é vice-presidente da Comissão de Defesa e Assistência às Prerrogativas da Mulher Advogada, está acompanhando de perto esse caso, inclusive interveio durante a sessão em que a advogada gestante fez o pedido para ter prioridade, certo? Bem-vinda ao Momento Jurídico.
Então, foi exatamente isso que aconteceu. A advogada entrou em contato com a OAB e aí eu pedi para que eu pudesse ingressar na sessão e fazer o pedido ao desembargador, que já havia sido feito pela advogada, pelos desembargadores, pelo representante do Ministério Público do Trabalho, sem sucesso. E aí eu, então, fiz novamente o pedido, fundamentado na lei, e ainda assim ele indeferiu o pedido. Posição que surpreende, sem dúvida. E a partir de agora, quais são as medidas que estão sendo tomadas, né, já que houve um desrespeito à legislação vigente? Exatamente, é um desrespeito à legislação, além da falta de humanidade, né, do desembargador. Mas o presidente da OAB, o Dr. Leonardo Lamacchia, ele também, no mesmo momento, acompanhou toda a sessão, entrou em contato com o presidente do TRT. Já existe agora uma reclamação no CNJ, que a OAB está acompanhando, além de outras medidas que ainda poderão ser tomadas, e aí o presidente Leonardo poderá falar. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo evento. Nós agradecemos. É um dia muito triste, porque não gostaríamos de estar aqui, gostaríamos que as nossas prerrogativas todas fossem respeitadas, que essa advogada gestante, 8º mês de gestação, não precisasse passar por tudo isso. Mas é importante a divulgação para que todos saibam que a OAB está presente, está sempre atenta, defendendo todos os advogados e advogadas. Então essa divulgação de vocês é muito importante e eu agradeço. O ex-presidente da OAB Gaúcha, Dr. Ricardo Breyer, também veio participar dessa manifestação, né? Por que é importante se posicionar diante do que aconteceu nessa sessão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região? Bom, esse ato hoje representa a união da advocacia gaúcha e o repúdio também da advocacia gaúcha e da diretoria da seccional da OAB, sempre que uma prerrogativa é violada. As nossas prerrogativas estão dentro do nosso estatuto da advocacia. Várias prerrogativas existem ali. E uma delas é justamente o direito de preferência da gestante em sustentações orais em tribunais. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, mancha a imagem, não da magistratura, mas de um magistrado que, sabedor da legislação, não cumpre aquilo que está na lei. Não é algo de um provimento, não é uma resolução, é uma lei. Em virtude de um episódio que já aconteceu no Brasil, em 2016, que uma gestante que não teve o direito de preferência quase perdeu o filho. Então, a lei Júlia Matos, ela nasce disso. E todo o trabalho desenvolvido aqui pela seccional, pela Comissão Estadual de Prerrogativas, capitaneada pelo nosso presidente Domingos, revela o comprometimento institucional de que nós não abrimos mão na defesa das prerrogativas de qualquer advogado ou advogada desse país e desse estado. E hoje esse ato aqui representa realmente a forma de nós nos manifestarmos institucionalmente contra qualquer ato autoritário que vá impedir, restringir o exercício livre da advocacia. Porque a advocacia ela tem uma representatividade não do advogado ou da advogada, mas sim do cidadão. E quando se cala um advogado, quando se retira um direito de um advogado ou advogada, seguramente o cidadão está sendo prejudicado. E por isso que nós estamos aqui para reafirmar as nossas prerrogativas e reafirmar a importância da representação da advocacia na voz da cidadania. E agora a gente vai conversar com a doutora Marisa Bernardi, ela que também é advogada, além de mãe da doutora Mariane Bernardi, a advogada gestante, no 8º mês de gestação já. Entrou no 9º. Pois é. Então, a gente quer entender melhor qual foi a situação naquele dia, né? Por que ela pediu prioridade? Claro, estava gestante, mas além disso ela estava se sentindo meio indisposta. O que aconteceu no dia foi que ela chegou no escritório indisposta, com dores na barriga, tonturas, enjoos. E ela disse assim, mãe, não estou me sentindo bem. E eu disse assim, quer saber, tu pede prioridade em 8 meses, afinal, te sustentando e fazendo audiências, nunca havia requerido, né, o direito de gestante, embasada em lei e uma questão humanitária também. E ela disse assim, é verdade. Aí, pela ordem, falou com o presidente e o presidente negou. Daí ela, poxa, ela não entendeu. E aí passou um tempo muito aumentando, né, as dores, enfim. E ela disse assim, vou pedir de novo. Requereu novamente, indeferido.
Aí os desembargadores, os pares do Dr. Vargas, intercederam junto a ela, também requerendo, e que foi indeferido. E o Ministério Público também, que estava presente, requereu o direito dela de se manifestar, também foi indeferido. Os colegas que estavam na sessão, os colegas advogados, concederam o espaço deles para que ela pudesse antecipar a sustentação oral, que também foi negado. Então, por 5 vezes, todas as pessoas que se encontravam na sessão daquele dia, ele indeferiu. Por razões que só ele sabe, né? Porque ela não entendeu as prerrogativas legais, ele passou por cima. Na casa onde a lei deve ser cumprida e ele dar o exemplo, foram rompidas. E isso nos causou uma perplexidade, porque nós lutamos pelos direitos dos trabalhadores e ela viu o direito dela sendo tolhido. Como mãe, imagino que você tenha ficado revoltada. Puxa vida, em 8 meses ela nunca pediu prioridade. Que se fosse uma mulher na padaria, na fila do pão, qualquer pessoa, não precisa ser um desembargador, qualquer pessoa que não conhece a lei concederia o lugar na fila. E ela foi requerer um direito dela, uma prerrogativa legal, e foi indeferido. Então nós ficamos sem entender. Importante essa manifestação que está sendo realizada hoje. Muito importante, eu agradeço demais a grande massa que esteve aqui hoje, nos sentindo agora protegidas e com o nosso direito realmente fazendo valer aquilo que as mulheres levaram tantos anos para conseguir, o nosso lugar ao sol. O lugar de mulher não é em casa assistindo Netflix ou programa de sessão da tarde. O lugar de mulher é trabalhar, é o nosso direito de trabalhar. Não é ficar em casa assistindo filme, porque uma sessão é chata. Não, nós estamos ali em busca do direito do nosso cliente. Em casos especiais, com cuidados especiais também, que as prerrogativas devem proteger, e importante por isso Com nessa... certeza, e buscando as prerrogativas das mulheres. Obrigada pela entrevista, muito obrigada. Esclarecedora, para entender melhor, né, todos os bastidores desse caso. Parabéns aí pela sua filha também, por toda a atitude e condução. Certo, muito obrigada. Dr. Fabrício Fay, presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB Gaúcha, além de vice-presidente da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas, veio participar também. É um ato de desagravo para que realmente situações como essa não voltem a se repetir no futuro, né, doutor? Bem-vindo. Obrigado. Exatamente, é uma situação extremamente grave a que ocorreu, que recebeu repúdio de toda a advocacia gaúcha, do tribunal, o CNJ também já interveio, e é uma situação que não é aceitável que ocorra, né? E assim, esse ato tem que ter um simbolismo muito grande, muito forte, para que fique marcado e para que a gente não tenha uma reincidência nesse tipo de situações. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista e uma boa manifestação. Obrigado. E agora eu converso com os representantes da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul que participam desse ato de desagravo público em defesa das prerrogativas da advocacia. A doutora Paula Gril, presidente em exercício da Caixa, e também a doutora Alessandra Gluff, secretária-geral adjunta da entidade. Doutora Paula, o que representa essa manifestação organizada pela advocacia? Bem-vinda ao Momento Jurídico. Vou lhe dar boa tarde. Vai cortar, boa tarde para a gente e boa noite para os telespectadores. Na realidade, isso é um importante ato, porque no dia que a nossa lei federal, a Lei 8.906, completa 30 anos, nós estamos aqui mostrando a força da advocacia no momento que uma advogada grávida de 8 meses teve as suas prerrogativas violadas. E independente de ser uma prerrogativa ou não, faltou, como disse o voto, né, da Nara Pettinini, faltou sensibilidade, faltou humanidade ao desembargador no momento do pedido de preferência, né? Realmente é algo que os advogados precisam se posicionar para que não volte a acontecer. Com certeza, por isso a importância desse desagravo, a importância de mostrar a força da advocacia, de não permitir que as prerrogativas sejam violadas, né, nesse momento. Ainda mais quando nós estamos agora com um cadastro nacional
com o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas regulamentado, né? Então, por isso o envio já do nome do desembargador para esse cadastro. Doutora Alessandra, a advogada em questão, que está grávida de 8 meses, ela acabou conseguindo falar só depois de horas, 5, 7 horas, né? Realmente, e estava numa situação um pouco delicada naquele dia, realmente é algo que poderia colocar em risco até a segurança do bebê. Foi lamentável a situação ocorrida e mais lamentável é pensarmos que nós tivemos que ter uma lei para garantir essa prerrogativa, quando seria uma questão de humanidade, de sensibilidade, de respeito das pessoas, as mulheres grávidas, a mesma coisa dos idosos e outras situações sensíveis. Então, acho que essa foi, acho que foi muito tocante para todos nós e a doutora também se manifestou na audiência, ela cumpriu com o seu papel na sessão de julgamento, pediu a sua prerrogativa e eu acho que é por isso que todos nós aqui estamos apoiando o ato da colega. Pedido feito reiteradas vezes, com apoio dos colegas, infelizmente não surtiu efeito, mas esse ato de desagravo público, sem dúvida, vai fazer a diferença. Com certeza, a OAB está tomando as providências e já tomou as providências que cabiam e a gente espera que não se repita uma situação como essa. Obrigada pela entrevista. Eu gostaria só de complementar, o que chama mais atenção é que durante a sessão, né, os demais desembargadores se manifestaram, pediram que fosse dada a preferência, o Ministério Público se manifestou, os demais colegas que estavam na sessão e o desembargador não voltou atrás. Fora isso, passado esse ato, uma coisa que ele poderia ter feito, que seria muito simples, ele poderia ter pedido desculpas, ele poderia ter se retratado, mas não. Ele continuou dizendo que isso não seria aplicável, que seria questão de sessão, só seria aplicado a sessão presencial, mas não há diferenciação na lei, né? Eu acho que faltou bom senso, faltou educação com uma mulher grávida. A vice-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutora Neuza Bastos, também veio participar, marcando presença nesse ato. Um ato que reúne toda a categoria realmente numa demonstração de união em torno de prerrogativas que deveriam ser respeitadas. A gente viu aí nessa sessão que vários colegas, inclusive, tentaram intervir, né, para que a advogada gestante, Mariana Bernardi, tivesse o direito de prioridade na sessão, mas infelizmente não surtiu efeito naquele momento. Bem-vindo ao Momento Jurídico. Muito obrigada. Não poderia ser diferente este ato, com toda a advocacia reunida, representantes também das entidades que atuam, né, no Tribunal Regional do Trabalho. Este ato nós não poderíamos deixar passar, como de fato o presidente Leonardo Lamach agiu. Qualquer violação às prerrogativas da advocacia com um advogado ou uma advogada viola a prerrogativa de toda a advocacia gaúcha. Nós não podemos deixar passar e sim, cada vez que se tem um anúncio de um ato de desagravo público, a advocacia tem que estar presente sim, porque violação da prerrogativa de uma advogada ou advogado é violação das prerrogativas de toda a advocacia gaúcha. A doutora Regina Soares, que é conselheira estadual e também corregedora adjunta da OAB Gaúcha, participa desse ato. Foi aberto um desagravo, né? Justamente porque algumas prerrogativas dessa advogada gestante foram feridas. Como é que está esse encaminhamento? Boa tarde. Boa tarde a todos. É mais uma vez um privilégio conversar com o Momento Jurídico. Infelizmente, um momento em que nós precisamos vir na defesa de uma prerrogativa violada, né? Uma advogada gestante já no 8º mês, que não teve a prerrogativa de lei, né, respeitada, de poder ter a preferência no julgamento. É lamentável a atitude do desembargador, é lamentável que isso continue ocorrendo com a mulher advogada, é inadmissível que qualquer violação às prerrogativas se mantenham e a OAB forte, atuante, está na defesa dos direitos dos nossos colegas e fará todas as representações necessárias no CNJ, com a inscrição do desembargador que violou essas prerrogativas no rol de violadores, o que significa que o dia da aposentadoria dele, que está iminente, ele terá um obstáculo a superar quando do pedido de inscrição nos quadros da advocacia.
ideia é que esse caso sirva de exemplo justamente para que a lei que está em vigor seja respeitada. Exatamente, nós não pedimos nenhum tipo de privilégio, não é sequer uma questão de educação, é uma questão de respeito à lei. Existe uma lei, ela está em vigente, que é o nosso Estatuto, Lei Federal 8.906 de 94, e nós precisamos fazer com que o artigo 7º-A seja respeitado por toda a magistratura. Obrigada pela entrevista, ótima manifestação, parabéns aí pelos encaminhamentos. Muito obrigada, um bom dia a todos nós. Quem também participa dessa manifestação é a doutora Márcia Somense, ela que é presidente da SATERGS, a Associação dos Advogados de Empresas do Rio Grande do Sul, que inclusive acaba de completar 35 anos, então parabéns por esse aniversário da entidade e por que você fez questão de estar presente nesse ato. Boa tarde, muito obrigada pelos parabéns da SATERGS. Bom, este ato, ele independe de qualquer polarização de entidades. Neste caso, a doutora Mariane, ela é uma advogada trabalhista que atende empregados, mas nós entendemos que aqui o fator principal é a violação de prerrogativas de uma advogada mulher gestante. Então, nessa situação, nós, independentemente de estarmos à frente de empresas ou de empregados, entendemos que a premissa maior é realmente a violação de prerrogativa. E nós estamos aqui para apoiar a OAB neste ato e para fazer valer uma prerrogativa que é conferida pelo Estatuto da nossa advocacia e que foi desrespeitado. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo ato para vocês e parabéns mais uma vez pelo aniversário. Muito obrigada, boa tarde.